milionário barbeiro só compreende a vida quando o mendigo negro salva seu filho na barbearia. Na pequena cidade de São Bento, onde os contrastes sociais dançavam como sombras ao redor da barbearia de Manuel, um homem ostentava uma vida que muitos sonhavam. Manuel era aquele barbeiro de pernas largas, sempre vestindo ternos caros, com um estilo que gritou por atenção enquanto subestimava os menos favorecidos. Sua barbearia era um templo de indulgência, repleto de poltronas de couro e lustres reluzentes, onde ele se cercava de uma clientela que vivia à sombra da desigualdade. Mas em meio a esse luxo, Manuel se esquecia de algo essencial. A vida não é feita apenas de aparências. Num dia ensolarado, um alvoroço começou na cidade. Não era raro que a vida seguisse seu curso em São Bento, mas naquele dia, o perigo pairava no ar. Seu filho, Lucas, um garoto de apenas 10 anos, foi sequestrado por um grupo conhecido por sua brutalidade. A sensação de Enquanto isso, na rua em frente à barbearia, um mendigo negro chamado Samuel observava o tumulto. Ele usava roupas esfarrapadas, mas seus olhos tinham a profundidade de quem já viu de tudo. E mais importante, entendia. Um ex-professor de filosofia, a vida tinha lhe dado lições duras, mas ele preservava uma empatia rara entre aqueles que viviam nas sombras da sociedade. Ao ver a aflição de Manuel, um impulso levou até o milionário. Samuel se aproximou. Suas palavras eram firmes, mas suas intenções gentis. Você não precisa passar por isso sozinho, disse Samuel. A calma em sua voz contrastava com a tempestade que assolava o coração de Manuel. Os braços cruzados de Manuel, sua expressão de desprezo, refletiam sua desconfiança. O que você entende sobre a dor de um pai? Manuel retorquiu, uma mistura de raiva e arrogância transparecendo em seu olhar. Mas Samuel não recuou. Você pode ter dinheiro, mas isso não compra a vida do seu filho. Vamos juntos. À medida que os dois homens se preparavam para encarar o horror que esperava por eles, a amizade deles era um campo minado de preconceito e cura. Cada passo em direção ao local onde Lucas estava mantido refém não era apenas uma busca por um filho, mas também um convite à mudança. Do fundo da alma, Manuel foi confrontado com questões que nunca havia considerado. Ele se perguntava até onde ele iria por seu filho e o que estava realmente disposto a aprender sobre sua própria humanidade. Na corrida contra o tempo, à medida que se aproximavam do esconderijo, a batida de seus corações se intensificava. Eles não apenas enfrentavam captores perigosos, mas as versões de si mesmos que carregavam. Quando finalmente chegaram ao local, o clímax da tensão pairava no ar. E então, um grito ecoou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o grito ecoou, Manuel congelou. O som cortou o ar como uma faca. Ele sentiu seu coração parar por um instante. O medo tomou conta de cada fibra do seu ser. O olhar de Samuel, antes calmo, agora revelava uma preocupação intensa. Vamos, ele disse. E os dois homens correram para a porta do armazém onde Lucas estava sendo mantido. Ao entrar, a luz era fraca e o cheiro de mofo inundava suas narinas. As paredes estavam cobertas de grafite e as sombras dançavam ao redor. Manuel tinha uma sensação de claustrofobia. O medo fazia seu estômago revirar. Ele só conseguia pensar em Lucas.
Assim que se aproximaram do centro da sala, uma cena grotesca se desenrolava à sua frente. 4 homens armados discutiam, rindo, quando, de repente, a porta se abriu com um estrondo, revelando a figura de um deles. "Quem são vocês?" gritou o homem, preparando a arma. Manuel atuou por instinto, empurrando Samuel para um lado e gritando o nome do filho. Mas o que aconteceu a seguir desafiou a lógica. O homem apontou a arma para eles, mas antes que pudesse puxar o gatilho, uma figura apareceu atrás dele. Uma mulher, pálida e com o olhar pesado de desespero. "Pare!" gritou ela, e todos ficaram em silêncio. A mulher avançou. E como se o tempo tivesse parado, Manuel reconheceu o rosto dela. Era Clara, sua ex-esposa. O choque foi como um golpe. "Você, aqui?" Seu coração batia descontrolado. Ela tinha desaparecido anos atrás, deixando um rastro de perguntas e dor. Manuel estava paralisado. "Clara, você está viva?" A mulher olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Sim, mas não é o que você pensa. Lucas, o sequestrador, é nosso filho." A revelação cortou como uma faca. Manuel mal conseguiu processar. Samuel ficou atordoado. Sua expressão era de quem estava tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. O silêncio na sala era pesado. O mundo externo parecia ter desaparecido. Lucas, o menino que ele tanto amava, estava no centro de tudo isso. Como? Por quê? As perguntas giravam em sua mente. Manuel olhou para Clara. A raiva e a dor também cresciam. "Você não pode estar falando sério." Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Ele não conseguia acreditar. "Eu não tive escolha. Ele se juntou a eles. Eu tentei trazê-lo de volta, mas..." As palavras de Clara se perderam em um soluço. O ambiente estava em chamas de tensão. Os captores, antes divertidos, agora estavam tão confusos quanto eles. O homem que segurava a arma hesitou, olhando entre Clara e Manuel. "Desculpe, o que você disse?" O capô do sequestro estava se desmoronando com a revelação. As intenções de cada um flutuavam no ar denso. Samuel, que sempre vivia à margem do que acontecia, estava agora no olho do furacão. Ele tinha visto os claros contrastes da vida, mas essa virada era além de qualquer expectativa. "Ele não é só uma criança, é o filho de vocês." A voz de Clara ecoou enquanto ela tentava explicar. "Eu fui forçada a me afastar para mantê-lo a salvo de ameaças, e eu sempre estive perto dele. Ele sentia falta de você, Manuel." Um silêncio atordoante tomou conta do local. Manuel lutou contra a maré de emoções que o arrastava. Desesperado, ele olhou para Samuel, que agora estava com um olhar sério, como se ele mesmo estivesse descobrindo um novo mundo. O que isso significava para eles? O que ele faria agora? E foi nesse momento crucial, um único instante, que o tempo pareceu parar. A vida de todos os envolvidos estava à beira do fim e do novo começo. Eles estavam em um labirinto de segredos e dor, e a pergunta ecoou em suas cabeças: será que havia uma saída? O silêncio atordoante começou a se dissolver, mas o choque continuava pesado no ar. Manuel se sentia preso em um pesadelo. Ele não sabia se queria acreditar em Clara ou se a raiva se tornava cada vez mais visceral. O que estava acontecendo? Seu filho, Lucas, envolvido num sequestro? Como isso era possível? Samuel observava tudo com atenção. Sua mente, antes focada em ajudar Manuel, agora estava cheia de perguntas. O homem que parecia seguro no começo, até se tornar um estranhamento. Havia muito mais em jogo. E quando o homem armado hesitou, Clara tomou a dianteira.
Vocês não sabem o que está acontecendo. A voz dela ecoava no ar sombrio. O sequestrador, agora mais cauteloso, olhou para ela confuso. Lucas está sendo manipulado. Ele não queria isso, eu juro. Então a tensão se transformou em um ciclo de desconfiança. A insegurança dos homens armados se misturou à dor de uma mãe. Você realmente acha que temos tempo para isso? O capanga gritou, seu olhar se fixando na arma. E nesse momento, em uma fração de segundo, as coisas mudaram. Manuel, tomado pela impotência e pela ira, disparou. Ele é meu filho! Deixem-no ir! Mais do que um grito, era um chamado à ação. E como se o tempo estivesse se esticando, a porta se abriu com um estrondo. Era uma mulher, alta e imponente, com uma presença que atraía a todos. Seu olhar cortante fuzilou a sala. Pare tudo! A voz dela era como um trovão. A mulher avançou, e Manuel instantly reconheceu aquele olhar. Doutora Julieta, ele sussurrou, quase em descrença. A psicóloga que ele havia consultado anos atrás. Ela estava ali? Você não entendeu, Manuel. A tensão aumentou, como um fio prestes a se arrebentar. Eu também estou envolvida. Voz firme. Dat. O clima mudava novamente. Envolvida? Manuel rosnou, confuso e irritado. Como você pode estar envolvida nisso? Você me disse que você me abandonou na espera. O ressentimento transbordava, mas havia mais por trás. Por que Lucas? O olhar dela se suavizou, um sopro de vulnerabilidade dançando entre os braços dele. Ele é nosso filho, meu e seu. O estômago de Manuel se revirou. O choque foi surdo, uma onda de revelações jorrando em sua mente como um furacão. As peças estavam se juntando em um quebra-cabeça aterrador. Meu filho? Você está dizendo que ele, o tempestuoso mundo de Manuel, estava desmoronando. O que mais ele não sabia? Samuel, que antes parecia um simples mendigo, agora tinha uma carga emocional que o surpreendeu. Ele conhecia Lucas de longe, mas nada preparou para essa revelação. As ruas de São Bento, as conversas nas esquinas, todos os olhares que atiravam em sua direção. Nada disso era o que parecia. Sim, ele foi separado de nós. E os sequestradores? Eles sabem mais do que podemos imaginar. O olhar de Julieta cruzou com o de Clara, formando uma aliança inesperada. As percepções de Manuel sobre Clara se desmoronaram. As linhas entre amor e dor começaram a se mesclar. A explosão de informação deixou todos em silêncio novamente. Então, como um rugido, o sequestrador gritou, enraivecido: Chega de conversinha! O que aconteceu com o plano de nós? A fúria dele reverberou, e antes que alguém pudesse reagir, disparou a arma. Um tiro. O som da arma ecoou como um trovão. A cena se desenrolou rapidamente. Todos se viraram, tentando processar os eventos em câmera lenta. O homem não acertou os alvos que pretendia. O que antes parecia um tirano se desfez em um instante. E assim, o destino de Lucas virou uma dúvida mais profunda. Quem realmente estava manipulando quem? O inconfundível ruído da fuga rodeou a sala enquanto o caos se espalhava. E nesse momento, Manuel sabia que nada seria como antes. O futuro estava envolto em mistério, e a verdade que ele buscava era apenas uma sombra do que realmente poderia ser. Agora, seus laços estavam entrelaçados em um emaranhado de segredos e mentiras. Uma única ideia o perseguia insistentemente. O que mais ele não sabia sobre seu próprio filho? O silêncio atordoante começou a se dissolver.
mas o choque continuava pesado no ar. Manuel se sentia preso em um pesadelo. Ele não sabia se queria acreditar em Clara ou se a raiva se tornava cada vez mais visceral. O que estava acontecendo? Seu filho Lucas envolvido em um sequestro? Como isso era possível? As luzes fracas do armazém tremeluziam como uma ilha em meio à tempestade de confusão. Samuel observava tudo com atenção. Ele tinha visto medo nos olhos de Manuel, mas agora estava consumido por perguntas. O homem que parecia seguro no começo até se tornara um estranhamento. A tensão crescia, e o sequestrador que antes parecia inabalável, agora tinha dúvidas. O que acontecia com Anthony? O homem armado hesitou, e essa hesitação parecia se espalhar como uma onda. O que fazíamos agora? Você precisa ouvir. A voz de Clara ecoava pela sala, e todos os olhos estavam fixos nela. Lucas está sendo manipulado. Ele quer voltar, mas eles controlam a mente dele. E nesse momento, o inesperado aconteceu. Uma explosão, a poucos metros dali. A porta do armazém se despedaçou com um estrondo, e as paredes tremeram sob a força do impacto. Fumaça se espalhou, cobrindo tudo com um manto de desespero. A cena já caótica se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. O sequestrador, agora mais assustado que ameaçador, pulou para trás, tentando encontrar um caminho de fuga. Manuel, ainda aturdido pela revelação e confuso com a situação, não entendia o que estava acontecendo. Ele olhou para Samuel, que, ao contrário, parecia imediatamente entender. Era como se uma conexão se formasse entre eles. Uma compreensão silenciosa. Algo muito maior estava em jogo. Samuel, o que está acontecendo? A pergunta de Manuel escapuliu, carregada de medo. Mas Samuel estava atento, seus olhos fixos na fumaça que se espalhava, fazendo tudo parecer um pesadelo surreal. Ele estava prestes a responder, mas a porta principal se abriu de repente, revelando uma figura familiar entre a fumaça. Era Lucas, o garoto, com o rosto sujo e descolorido. Estava ali, mas havia algo estranho em sua expressão. Ele parecia diferente. Sem pensar, Manuel deu um passo à frente. Lucas, filho, mas não houve reconhecimento. O olhar do garoto era distante, como se ele estivesse em outro lugar. Ele se virou e olhou para a mulher que havia entrado. A figura imponente, que ainda não havia sido identificada, fez um movimento rápido. Lucas! O tom dela era autoritário e suor escorria de sua testa. Manuel sentiu incapaz de se mover. Então as revelações começaram a jorrar como um rio descontrolado. Ele não é só um menino. Ele é parte de algo muito maior, Manuel. Você não entende. É tudo uma armadilha. As palavras da mulher reverberaram pela sala e a verdade começou a desmoronar em torno deles. Um labirinto de mentiras. Manuel mal conseguia processar. Do que você está falando? A confusão era palpável, e as emoções borbulhavam dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que mais ele não sabia? A mulher, com uma aura de autoridade, exclamou: Eu fui enviada para trazê-lo de volta. Eles estão usando Lucas para algo que você não consegue imaginar. A voz dela era grave, sólida. A tensão no ar era elétrica. O olhar de Clara se endureceu e as informações começaram a se entrelaçar em uma rede complexa de segredos. Lucas, no entanto, deu mais um passo em direção à saída. Então algo inesperado aconteceu. Ele olhou diretamente para o sequestrador e uma pequena chama brilhou em seus olhos. Eu não sou seu brinquedo. O grito do menino cortou o ar pesado e no instante seguinte,
um eco de poder explodiu, como se algo dentro dele tivesse acordado. O ambiente se tornou um campo de batalha. Os captores estavam perdidos, e a mulher não hesitou. Ela avançou em direção a Lucas, mas a conexão estava instantaneamente formada. Manuel, paralisado, percebeu que seu filho não era a criança frágil que ele pensava. Lucas estava mudando, crescendo. A revelação se espalhou em seu coração. Samuel, testemunha de tudo, percebeu que talvez soubesse mais do que deixou transparecer. Isso não é apenas sobre vocês. Existem forças maiores em jogo. O olhar dele percorreu cada um, revelando um profundo conhecimento que Manuel nunca havia percebido. O que mais havia escondido naquele homem simples, mas tão sábio? Enquanto os ecos da explosão e os gritos se misturavam, Manuel se deu conta de que quão longe estava da verdade. Ele não entendia o que realmente se passava. Cada nova informação era como um tijolo a mais no muro ao redor de sua vida. O que aconteceria a seguir? E assim, a vida de Manuel se estendia como um fio em meio ao caos, questionando tudo o que sabia sobre seu filho e sobre si mesmo. O que mais o aguardava nas sombras? Manuel sentia o mundo girar ao seu redor. A confusão se misturava à angústia, enquanto Lucas, olhando mais distante do que nunca, se voltava para a mulher imponente que havia entrado com a fumaça. Um turbilhão de perguntas passava pela cabeça de Manuel, mas nenhuma se concretizava. Lucas, sou eu, seu pai, ele gritou, a voz tremendo, mas não houve resposta. O olhar do filho era vazio. Então, como se as paredes do armazém estivessem ouvindo, outro barulho estourou. Um grito. Era Samuel. Cuidado! E nesse momento tudo se desfez em caos. A mulher avançou em direção a Lucas, mas com um movimento abrupto, o garoto empurrou-a, e ela se desequilibrou. O sequestrador, que observava a cena com uma expressão furiosa, preparou-se para disparar. O tempo parecia desacelerar, mas o perigo era palpável. A pressão no peito de Manuel aumentou. Lucas, não! Gritou ele, mas o garoto parecia perdido em outra realidade. Então um clarão cortou a escuridão do armazém. A porta explosiva que separava o caos do mundo exterior se arrombou novamente. E o que saiu de dentro fez a respiração de todos pararem. Era uma equipe SWAT, armada até os dentes, e a liderança deles era de alguém que Manuel conhecia muito bem. Fernando, seu rival de negócios. Caia no chão. Nobody move. A ordem ecoou e o mundo balançou. Os sequestradores congelaram, mas a presença de Fernando não soava como uma salvação. Era a última pessoa que Manuel esperava ver naquela situação. O olhar dele se cruzou e uma onda de traição percorreu a sala. Fernando, o que você está fazendo aqui? Manuel disparou, a desconfiança aguda misturando-se à confusão. O rival tinha um sorriso cínico no rosto. Não é hora para conversas longas, Manuel. Você está sendo manipulado. E essa história toda tem mais do que você imagina. Os policiais começaram a avançar, mas Samuel, agora com um foco claro, levantou a mão. Espere, ele não é o inimigo que você pensa. Nós estamos todos presos aqui. As palavras dele deixaram o ambiente ainda mais tenso. A multidão de pessoas ali, com a adição dos policiais, só piorava o quadro já desesperador. Então, como num ato de mágica, Lucas, que antes parecia distante, deixou escapar um grito. Parem! Vocês não entendem! Todos se voltaram para ele, e a centelha de algo desconhecido iluminou seu olhar. Eu não sou quem vocês pensam que sou. O choque nas expressões em volta estava à altura de uma bomba prestes a explodir. Com um movimento brusco, Lucas girou o corpo, piscando repetidamente,
como se estivesse lutando contra algo internamente. O que você está dizendo, filho? A voz de Manuel saiu quase como um sussurro. Você é meu filho. Lute contra isso. Mas o olhar de Lucas se transformou. Era como se uma nova presença estivesse tomando conta dele. Uma energia estranha envolvia seu corpo. O que vocês me fizeram? O garoto gritou. Era uma declaração e uma condenação. O silêncio tomou conta do lugar novamente, enquanto todos presentes tentavam assimilar o que acabaram de ouvir. Manuel sentiu seu coração afundar. O que você sabe, Lucas? O que realmente está acontecendo? E então, num movimento que ninguém esperava, Lucas tirou algo do bolso. Uma pequena bolinha branca. Eles colocaram isso em mim. Eu sou uma experiência, não sou o que vocês pensam que sou. As palavras pesaram no ar como chumbo. Um misto de horrorizado e confuso. Manuel olhou para Samuel e depois para Clara, que estavam paralisados por trás da descoberta. E a presença de Fernando, antes tão nociva, agora parecia uma sombra de dúvidas sobre o que estava realmente em jogo. Quem somos nós, então? Fez Samuel, a voz dele soando como um eco. O que mais estava escondido? Manuel sentiu seu estômago revirar, como se cada camada de sua vida estivesse desmoronando. E o que mais, Deus do céu? O que mais estava prestes a ser revelado? Então tudo mudou novamente. As luzes do armazém começaram a piscar freneticamente, enquanto vozes distantes pareciam chamar por ajuda. Mais gritos ao fundo. O sequestro estava se revelando como uma rede muito mais profunda e traiçoeira do que qualquer um ali poderia imaginar. E a situação se transformava em um pesadelo. Uma coisa era certa: ninguém sairia dali impune. A linha entre amigos e inimigos, real e artificial, começava a se borrar em um caos palpável. Agora, ao olhar para seu filho, com um nó na garganta e as mãos trêmulas, tudo o que Manuel sabia estava em jogo. A pergunta que pairava no ar era: até onde você iria para salvar alguém que pode não ser quem você pensa? Manuel sentiu o mundo girar ao seu redor. A confusão aumentava, enquanto Lucas, com um olhar distante, parecia capturado por alguém ou algo dentro dele. Ele gritou que não era quem pensavam, e as palavras ecoavam no ar como um tiro. Os sequestradores, agora inseguro, recuaram, avaliando a situação. A tensão subia. Lucas! Manuel gritou de novo, sufocado pela ansiedade. Lute contra isso, filho. Mas o olhar do menino era vago, perdido em um abismo que Manuel não conseguia alcançar. Então, no meio dessa confusão, algo inesperado aconteceu. O ar em volta deles vibrou e, sem aviso, a bolinha branca que Lucas segurava estourou. Um ruído ensurdecedor preencheu a sala e o que parecia um pequeno explosivo dissolveu-se em uma nuvem de fumaça e luz. Todo o ar ficou denso, como se o próprio espaço estivesse vibrando. Manuel sentiu um aperto no peito, e os gritos se misturaram ao caos. A fumaça envolveu tudo, e por um breve momento o tempo parou. Quando a névoa começou a se dissipar, a sala se transformou. O sequestrador, que antes parecia tão seguro, estava ao chão, inconsciente, e seus capangas confusos tentavam recuperar a compostura. Lucas, de repente, parecia mais vivo do que nunca, um brilho intenso em seus olhos. Mas não era só isso. Algo sobre ele havia mudado completamente. Então, como um rugido rebelde, apareceu uma figura no fundo da sala. Um homem alto e robusto, com um olhar intenso. A presença dele era comandada, e todos se viraram.
É hora de acabar com isso. A voz dele soava como trovão. Manuel ficou chocado. Conhecia aquele homem. Era Felipe, seu irmão mais velho, quem acreditava ter morrido em um acidente anos atrás. Um acidente que havia desmoronado sua família. O choque correu como eletricidade pelo corpo de Manuel. Felipe? Manuel murmurou, incapaz de acreditar. É você? Felipe riu, um som estranho que misturava alegria e ironia. Surpresa! Você sempre foi um tolo, Manuel. Acreditou que eu estava morto? Pensei que você me conhecesse melhor. Mas então, a realidade começou a se impor. O que você está fazendo aqui? Isso é uma armadilha? A urgência na voz de Manuel era palpável. Pior ainda, o que mais Felipe escondia? Estou aqui para salvar Lucas, claro. Felipe disse com um sorriso sardônico. É muito mais importante do que você imagina. Ele é um projeto. Uma peça-chave em algo muito maior. As palavras acertaram Manuel como um soco no estômago. O quê? Que projeto? A cada nova revelação, sentia como se as fundações de sua vida estavam se desmoronando. E então, Felipe avançou, e todos os olhares se fixaram nele. Lucas não é seu filho, Manuel. Ele é o resultado de experimentos que fui forçado a iniciar antes de meu acidente. Ele é uma combinação de DNA humano e algo mais. O silêncio na sala se transformou em um grito. As revelações paralisavam. Samuel, que antes era apenas um mendigo sábio, olhou para Lucas com uma expressão de compreensão. E então você sabia, Lucas? Lucas parecia perdido, mas algo em sua atitude mudara. Ele não era o menino fragilizado que Manuel havia conhecido. Havia uma nova força, um poder latente. Eu não sabia. Eles me usaram! Lucas gritou, suas palavras cortando o ar. Os sequestradores, agora completamente atordoados, trocaram olhares nervosos. A tensão estava nos limites. E essa nova reviravolta mudava tudo. Fernando, o rival de negócios, estava ali. Mas o que deveria ser um campo de batalha familiar, agora se tornara uma arena de verdades. Isso não acaba aqui, Felipe avisou, desferindo um olhar penetrante em cada um deles. Vocês têm uma escolha a fazer. O que preferem? Correr ou serão engolidos por essa verdade? Lucas olhou para o pai, com um nó na garganta. Pai, o que vamos fazer? A pergunta era um eco que reverberou nas paredes daquele armazém. A vida de todos tomou um rumo inesperado, e Manuel percebeu que a luta estava apenas começando. Os segredos estavam expostos, e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais turva. O que mais estaria por vir? O que mais não sabia sobre seu próprio filho? E sobre si mesmo? A dúvida ficou. O futuro estava em um fio, e todas as verdades ainda a serem reveladas se assentavam à frente deles, esperando para fazer sua jogada final. Manuel sentiu o mundo girar ao seu redor. A confusão aumentava, enquanto Lucas, com um olhar distante, parecia capturado por alguém ou algo dentro dele. Ele gritou que não era quem pensavam, e as palavras ecoavam no ar como um tiro. Os sequestradores, agora inseguros, recuaram, avaliando a situação. A tensão subia. Lucas, Manuel gritou de novo, sufocado pela ansiedade. Lute contra isso, filho. Mas o olhar do menino era vago, perdido em um abismo que Manuel não conseguia alcançar. Então, no meio dessa confusão, algo inesperado aconteceu. O ar em volta deles vibrou, e sem aviso, a bolinha branca que Lucas segurava estourou. Um ruído ensurdecedor preencheu a sala, e o que parecia um pequeno explosivo dissolveu-se em uma nuvem de fumaça e luz. Todo o ar ficou denso,
como se o próprio espaço estivesse vibrando. Manuel sentiu um aperto no peito e os gritos se misturaram ao caos. A fumaça envolveu tudo e, por um breve momento, o tempo parou. Quando a névoa começou a se dissipar, a sala se transformou. O sequestrador, que antes parecia tão seguro, estava ao chão, inconsciente. Seus capangas, confusos, tentavam recuperar a compostura. Lucas, de repente, parecia mais vivo do que nunca. Um brilho intenso em seus olhos. Mas não era só isso. Algo sobre ele havia mudado completamente. Então, como um rugido rebelde, apareceu uma figura no fundo da sala. Um homem alto e robusto, com um olhar intenso. A presença dele era imponente, e todos se viraram. É hora de acabar com isso. A voz dele soava como trovão. Manuel ficou chocado. Conhecia aquele homem. Era Felipe, seu irmão mais velho, quem acreditava ter morrido em um acidente anos atrás. Um acidente que havia desmoronado sua família. O choque correu como eletricidade pelo corpo de Manuel. Felipe? Manuel murmurou, incapaz de acreditar. É você? Felipe riu, um som estranho que misturava alegria e ironia. Surpresa! Você sempre foi um tolo, Manuel. Acreditou que eu estava morto? Pensei que você me conhecesse melhor. Mas então, a realidade começou a se impor. O que você está fazendo aqui? Isso é uma armadilha? A urgência na voz de Manuel era palpável. Pior ainda, o que mais Felipe escondia? Estou aqui para salvar Lucas, claro, Felipe disse, com um sorriso sardônico. Ele é muito mais importante do que você imagina. Ele é um projeto. Uma peça-chave em algo muito maior. As palavras acertaram Manuel como um soco no estômago. O quê? Que projeto? A cada nova revelação, sentia como se as fundações de sua vida estavam se desmoronando. E então, Felipe avançou e todos os olhares se fixaram nele. Lucas não é seu filho, Manuel. Ele é o resultado de experimentos que fui forçado a iniciar antes de meu acidente. Ele é uma combinação de DNA humano e algo mais. O silêncio na sala se transformou em um grito. As revelações paralisavam. Samuel, que antes era apenas um mendigo sábio, olhou para Lucas com uma expressão de compreensão. Então você sabia, Lucas? Lucas parecia perdido, mas algo em sua atitude mudara. Ele não era o menino fragilizado que Manuel havia conhecido. Havia uma nova força, um poder latente. Eu não sabia. Eles me usaram. Lucas gritou, suas palavras cortando o ar. Os sequestradores, agora completamente atordoados, trocaram olhares nervosos. A tensão estava nos limites, e essa nova reviravolta mudava tudo. Fernando, o rival de negócios, estava ali, mas o que deveria ser um campo de batalha familiar, agora se tornara uma arena de verdades. Isso não acaba aqui, Felipe avisou, desferindo um olhar penetrante em cada um deles. Vocês têm uma escolha a fazer. O que preferem? Morrer ou serão engolidos por essa verdade? Lucas olhou para o pai, com um nó na garganta. Pai, o que vamos fazer? A pergunta era um eco que reverberou nas paredes daquele armazém. E então, algo assustador aconteceu. A porta se abriu com um estrondo, e o verdadeiro capanga da organização criminosa entrou. Era a Lisandra, a mulher que havia se passado por amiga de Manuel durante anos. Uma figura aparentemente inofensiva,
mas que sempre pareceu saber demais. O tempo todo, ela orquestrou os eventos de longe, manipulando todas as suas mãos. Você achou que estava no controle, não é? Lisandra disse, um sorriso cínico em seu rosto. Mas você não tem ideia do que está acontecendo. Lucas não é apenas um projeto. Ele é a chave para um poder que você não consegue imaginar. Manuel sentiu a terra sob seus pés ruir. Ele olhou para Lucas, depois para Felipe, mas não conseguia compreender. Lisandra, você sempre foi o problema? A mulher avançou, o olhar fixo em Lucas. E você, filho, é mais forte do que todos nós juntos. O verdadeiro desafio começa agora. Venha comigo. E juntos poderemos conquistar tudo. O coração de Manuel disparou. As revelações pareciam um pesadelo, e ele agora tinha mais perguntas do que respostas. O que significava tudo isso? Como eles se envolveram em uma teia tão complexa de traições? E, acima de tudo, Lucas, seu filho, estava prestes a se perder de vez em algo que ainda mal compreendia. O ar gelado encheu a sala e todos pareceram perceber a verdadeira urgência de sua situação. Que caminho tomariam agora, diante de tanto caos? E o que mais estava por vir, enquanto cada um enfrentava a explosão de segredos e a dúvida insuportável sobre quem eles realmente eram? Manuel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto Lisandra se aproximava, um sorriso a mais nas sombras que a cercavam. Lucas não é apenas um projeto. Ele é a chave para um poder que você não consegue imaginar. As palavras dela reverberaram na sala. Como? Lisandra, você está mentindo! Manuel gritou, a voz embargada pela raiva e confusão. O que você fez com meu filho? O tumulto na sala apenas aumentou, e Lucas, olhando fixamente para a mulher, começou a tremer. Algo dentro dele, talvez aquele poder que agora despertava, parecia lutar contra suas palavras, como se não conseguisse decidir se falava ou se calava. A tensão estava quase à beira de uma explosão. Felipe, distante, sorriu cinicamente. Manuel, você nunca entendeu a grandeza do que está diante de você. Lucas possui habilidades que nós nunca imaginamos. O olhar de Felipe era intenso, cheio de uma certeza que deixava Manuel ainda mais inquieto. Mas o que realmente estava em jogo? Lisandra avançou, gesticulando de forma dramática. Lucas, vem comigo. Você sabe que o que eles têm a oferecer é maior do que um simples amor paterno. Juntos nós podemos dominá-los. A voz dela soava hipnotizante, quase como um feitiço. E Lucas hesitou, como se um duelo interno estivesse em andamento. E nesse momento de angústia e incerteza, a porta na parte de trás do armazém se abriu com um estrondo, e a cena tomou um rumo inesperado. Uma figura emergiu da fumaça, correndo à identificação de um agente da operação encoberta. Ele apontou uma arma, mas ao invés de um inimigo, revelou um verdadeiro caos. É uma armadilha. Todos vocês estão em perigo. Ele gritou, e todos congelaram. As palavras ressoaram no ar como uma bomba. O clima na sala mudou drasticamente. O que antes era uma tensão centrada em Lucas, agora se espalhou. As reações se fizeram rápidas. Havia pânico, gritos, e de repente, um caos ensurdecedor. Lisandra, paralisada, encarou o agente, e a expressão em seu rosto mudava. O que ela já sabia? Você não deveria estar aqui. A frase escapuliu dos seus lábios como se fosse um segredo bem guardado. A verdade começou a se infiltrar nas mentes de todos. O agente parecia saber mais do que aparentava. Lucas é a chave.
Sim, mas não da forma como vocês pensam. Ele se virou para o garoto. Você não é só um experimento. Você é parte de uma operação, uma arma que foi planejada durante anos. Cada palavra batia como um tambor, e o clima se tornava insustentável. Manuel olhou para Lucas e percebeu que o medo era palpável. O que isso significa, Lucas? Ele mal conseguia formular palavras. As peças do quebra-cabeça pareciam se juntar de um jeito aterrorizante e inesperado. Calem-se, gritou Felipe. Lucas tem que fazer a escolha certa agora. Na confusão, o garoto levantou a mão e uma luz começou a emanar dele, ofuscante e intensa, como uma onda de energia finalmente liberada. A sala, antes cheia de gritos e caos, agora se tornava um quase campo de batalha de poder. E tudo isso por um fio. O agente avançou mais um passo, e em um movimento rápido, Lisandra atacou. Não! Você não pode tirá-lo de mim! Ela tentou impedir o que estava para acontecer, mas era tarde demais. Naquele instante, a explosão de poder de Lucas foi incontrolável. A sala inteira foi envolvida em um clarão tão intenso que fez todos cerrarem os olhos. A luz iluminou a escuridão, e quando abriram novamente, estavam em outro lugar. A realidade parecia distorcida. Manuel olhou ao redor, reconhecendo que a sala tinha desaparecido, e se viu em uma dimensão alternativa, um espelho de seu próprio medo e desespero. E entre tudo o que ocorria ali, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com a mesma aparência que Lucas, mas com um ar muito mais maduro e um olhar que podia perfurar a alma. Você não deveria ter vindo, Lucas. A verdade foi além do que você pode imaginar. O mundo de Manuel caiu. O que havia acontecido? A reviravolta agora deixava todos em um estado de choque absoluto, e algo maior e mais sombrio estava à espreita. O que essa nova mulher significava? E mais importante, o que mais Lucas escondeu por tanto tempo? O futuro parecia um labirinto sem fim, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. Lucas olhou para a figura da mulher que emergia da fumaça, e um frio percorreu sua espinha. Você não pode ser real. Ele estava em conflito, lutando entre o que conhecia e o que estava prestes a descobrir. A mulher o observou com um sorriso enigmático, um brilho estranho em seus olhos. Eu sou mais real do que você imagina, Lucas. Eu sou sua mãe. Manuel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você está dizendo? Sua voz tremia, cheia de incredulidade. Sua mãe? Nós sabemos quem é a mãe dele. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, a expressão de choque se transformando em confusão. Lucas, com a mente girando, parecia mais perdido a cada segundo. Escutem, gritou a mulher, sua voz ecoando na sala, carregada com atenção. Eu não fui embora. Fui forçada a me separar para protegê-lo. Vocês estão em perigo, todos vocês. Desculpe, mas isso não faz sentido, Manuel rebateu, suas emoções fervendo. O que mais ele não sabia? Os sequestradores se agitaram, inclinando-se, sem saber para quem olhar. A tensão havia se tornado quase palpável. Então Lucas começou a tremer, seu corpo vibrando com alguma energia desconhecida. Lucas, disse Samuel, sua voz calma, mas urgente. Você tem que se concentrar. Você não precisa se tornar o que eles querem que você seja. Eu não sei o que fazer. Lucas gritou, uma onda de desespero se apoderando dele. A luz ao seu redor parecia pulsar com vida própria, como se estivesse lutando com a energia interna que havia despertado. O agente da operação encoberta estava com o olhar fixo em Lucas. É a escolha dele.
Lucas, você pode controlar isso. O tempo parecia desacelerar. A mulher que se declarou como mãe estendeu a mão em direção ao filho. Você precisa confiar em mim. Eles têm planos para você. Planos que podem destruir tudo. De repente, houve um tremor. O chão sob eles começou a tremer, e uma fissura se abriu, revelando um abismo negro. O pânico tomou conta, e todos começaram a gritar. Manuel agarrou Lucas pela mão, seus olhos transbordando de preocupação. Não, fique comigo. Você não pode cair. Mas algo estranho aconteceu. A luz emanada por Lucas começou a se intensificar, e em um movimento involuntário, ele liberou uma onda de energia que desestabilizou tudo. Lisandra, que estava se aproximando, foi lançada para trás, batendo contra a parede. A sala estremeceu, e o caos se aprofundava. Isso é apenas o começo, gritou Felipe, rindo em um tom que ecoava como uma batida de tambor. Vocês acham que podem parar o que já foi iniciado? Lucas é mais poderoso do que qualquer um de vocês pode imaginar. E então, no meio do tumulto, uma figura encapuzada apareceu na entrada. Ninguém a reconheceu. A presença dela emanava uma força incomum, e em um gesto surpreendente, a figura ergueu a mão, criando uma barreira de luz entre Lucas e o abismo. Parabéns, Lucas, você finalmente acordou. A voz da figura era familiar, mas distorcida. A conexão entre ela e Lucas era intensa, como um cordão invisível. Agora é a hora de decidir quem você realmente é. Os olhos de Manuel se arregalaram. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Mas antes que a figura pudesse responder, o abismo sob eles começou a engolir o espaço, e todos lutavam para se manterem à tona. O pânico era contagiante. Gritos e palavras se misturavam. Tudo girava em torno daquele momento. Lucas, olhe para mim, disse a mulher, tentando alcançar o filho. Você não pode deixar que eles o manipulem. Lute! Então uma explosão de luz cataclísmica irrompeu do corpo de Lucas. Tudo foi consumido por um clarão ofuscante. E nesse instante, a identidade de todos ali se dissolvia. O que era real? O que era ilusão? Manuel, sentindo a intensidade da dor e da confusão, gritou no desespero. E quando o brilho se dissipou, todos estavam parados em um lugar diferente, longe de onde tudo começou, em meio a um deserto sombrio, onde o céu se tornava negro e a terra tremia sob seus pés. Manuel olhou ao redor, atordoado. O que esta nova realidade significava? Quem realmente eram todos eles? E compreendendo a magnitude do que estava se desenrolando, ele sabia, nada seria como antes. A verdade estava mais próxima, mas mais aterradora do que jamais imaginara. E no fundo, uma única pergunta formou-se. Até onde iriam realmente por seu filho? Lucas estava em frente à mulher. As suas emoções se misturavam em um turbilhão. Você é minha mãe? O sussurro escapuliu de seus lábios. O brilho nos olhos dela e a determinação em sua voz eram inegáveis. Sim, meu filho. Estou aqui para te proteger. Manuel sentiu uma onda fria percorrer seu corpo. Seu mundo estava desmoronando em questão de segundos. Isso não faz sentido, gritou ele impotente, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Mas no fundo, havia uma semente de esperança. Poderia haver uma maneira de unir a família, mesmo em meio ao caos. Lisandra, que antes parecia ter tudo sob controle, agora estava na defensiva. Com os sequestradores em retirada, algo mudou. Eles estavam perdendo o controle. E quando o agente da operação encoberta apareceu, a tensão atingiu seu ponto máximo.
Todos vocês precisam entender a verdade. Lucas não é apenas o experimento. Ele tem o poder de mudar tudo. As palavras do agente ecoaram e reverberaram nas paredes da nova realidade. Os olhares se cruzaram, e Manuel percebeu que cada um deles tinha um papel. Uma peça do quebra-cabeça que apenas agora se revelava. A luz que emanava de Lucas pulsava, como se estivesse respondendo a algo maior. "Precisamos de você, Lucas", Samuel gritou, sua voz cheia de urgência. "Você pode nos salvar." As palavras foram como uma faísca, e a energia ao redor de Lucas aumentou. O garoto fechou os olhos, sentindo algo despertar dentro dele. De repente, uma onda de poder irrompeu, e a realidade começou a se moldar. O abismo que estava diante deles desapareceu o que estava prestes a acontecer. Ele sabia que não podiam voltar atrás. E então, em um momento de clareza, Lucas abriu os olhos. "Eu sei quem sou." E assim, uma força invisível ecoou, envolvendo a todos. A sala, que antes estava carregada de tensão e medo, agora se tornava um espaço vibrante de potencial. "Vamos acabar com toda essa manipulação", disse a mulher, sua voz firme e cheia de autoridade. Ela se juntou a Lucas e juntos, eles criaram uma onda de energia que pulou através do espaço. Os sequestradores, que pareciam invencíveis, recuaram, presos pela força incontrolável que os rodeava. As cores explodiram em um espetáculo de luzes, e então, como em um filme, tudo se desfez em uma nuvem de fumaça. Manuel, Clara, Samuel e até Felipe assistiram, atônitos, à transformação. Quando a poeira assentou, todos estavam de volta na barbearia de Manuel, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. "Lucas, você conseguiu!" Manuel sussurrou, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. O garoto sorriu, um sorriso que refletia não apenas alívio, mas a certeza de que estavam juntos. "Eu sou parte de vocês, e juntos somos mais fortes", Lucas respondeu, e pela primeira vez, Manuel sentiu que não apenas era o pai, mas parte de algo maior. No entanto, aquela tranquilidade era apenas uma pausa. A tela da barbearia se iluminou com uma imagem de um futuro sombrio, cheio de sombras e escolhas a serem feitas. Lisandra e Felipe, agora irrelevantes, estavam longe, mas as consequências de suas ações ainda pairavam no ar. "Haverá mais desafios pela frente", disse Samuel, sua voz firme. "Mas lembrem-se, vocês não estão sozinhos." A conclusão era clara. A vida nunca seria simples, e a jornada apenas começava. Donto. Eles se reuniram e a barbearia tornou-se um símbolo de resistência. Mas o que viria a seguir? Quais eram os verdadeiros planos daqueles que agora os observavam das sombras? A incerteza pairava. E então, como um eco no silêncio, uma nova realidade se abria. Agora é sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta incrível saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final eletrizante. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!